pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele vai fazer parte de uma série de vídeos para você entender sistema nervoso do zero. É isso mesmo. Quer entender sistema nervoso do zero? A partir de agora eu vou fazer vídeos que vão compor aí uma série de vídeos e ao final dessa série você vai saber o básico sobre o sistema nervoso. Vamos lá? A aula de hoje é sobre tecido nervoso. Bom, pessoal, primeiramente, o que é tecido? Tecido não é roupa que você está vestindo, edredom que você se cobre, não. Tecido biológico, ele é caracterizado por um conjunto de células. Toda vez que você tem várias células juntas, formam o tecido. E o tecido, quando essas células produzem coisas entre elas, a gente fala que temos aí uma matriz extracelular. Então, o tecido, às vezes, ele é composto de um conjunto de células e ainda tem matriz extracelular, que são os componentes que são produzidos por essas próprias células. Mas existem alguns tecidos que não têm muita matriz, como é o caso do tecido nervoso. Basicamente, nós temos neurônios e células da glia que compõem o tecido nervoso e eles não produzem grandes quantidades de matriz extracelular. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse pedacinho desse protótipo aqui de tecido nervoso. Dá uma olhada, olha só. Aqui nós temos... a gente está olhando aqui um tecido nervoso do sistema nervoso central. O que existe aqui que a gente pode observar no sistema nervoso central? Primeiro, claro, ele, né? O protagonista do sistema nervoso, o neurônio. Então aqui a gente está vendo o neurônio. Isso aqui de azulzinho aqui que você está olhando aqui é o neurônio. E o neurônio ele tem várias partes. Como vocês podem ver, ele tem aqui algumas regiões, ó, que são ramificações aqui, ó, que a gente chama de dendritos. Essa ramificação são os receptores do neurônio. Porque o neurônio, ele está ali no ambiente, ele tem os seus receptores. E esses receptores estão situados nos dendritos do neurônio. Ligado ao dendrito, nós temos uma região mais dilatada, que você está vendo bem aqui, onde a gente encontra, por exemplo, o núcleo da célula aqui, contendo o DNA. Nesse momento, você está olhando aqui para os corpos celulares dos neurônios. No caso aqui, um único neurônio que a gente está olhando, então aqui é um corpo celular. No corpo celular, a gente encontra não apenas o DNA da célula, como a gente encontra também toda a maquinaria para a produção dos neurotransmissores. Então ali, por exemplo, você vai encontrar ribossomos, você vai encontrar mitocôndrias para a produção de energia, retículo endoplasmático, como toda e qualquer célula, né, que tem essas organelas, o neurônio também vai ter. E ele vai estar aí em grande concentração justamente no corpo celular. Do corpo celular, vocês estão vendo aqui que tem uma projeção, ó. Essa projeção que você está vendo aqui parece um tubo, é chamado de axônio. E no final do axônio, ele se ramifica em regiões chamadas de terminais axonais. Essa ordem que eu estou falando aqui é a ordem do impulso nervoso. Ele começa nos dendritos, passa pelo corpo celular e vai usando aí o axônio até o terminal axonal. E é no terminal axonal que o neurônio vai fazer a exocitose do neurotransmissor quando ele está ativo. Acontece que nem todo neurônio tem essas regiões todas aí, dendritos, corpos celulares e axônios. Às vezes a gente tem neurônios que não têm axônio. A gente chama esses neurônios de neurônios anaxônicos, né? Que são neurônios, por exemplo, que secretam neurotransmissores, mas como ele não tem axônio para se projetar em direção ao órgão-alvo, ele vai pegar esse neurotransmissor e vai jogar dentro da corrente sanguínea, tá? Então, seria um neurotransmissor parecido com hormônio, já que cai na corrente sanguínea para chegar ao seu órgão-alvo. Então, a gente chama isso aí de neurohormônio. Dá um exemplo de neurônio anaxônico, por exemplo, os neurônios que moram no centro das suprarrenais, na região medular das suprarrenais, que produz, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que são neurohormônios que caem na corrente sanguínea e têm uma atuação ampla, porque como cai na corrente sanguínea, eles podem atuar em vários órgãos simultaneamente. Por isso, não tem nenhuma necessidade dele ter axônio e talvez por isso realmente ele não tenha. Agora, a gente também tem neurônios, diferentemente desse protótipo que a gente está vendo aqui, esse protótipo de neurônio aqui a gente chama de neurônio multipolar.
Multipolar porque ele tem vários dendritos, como vocês podem ver, ó, vários dendritos que convergem no corpo celular e depois em um único axônio. Isso é uma característica de neurônios multipolares. Normalmente esses neurônios, eles estão ali controlando músculos e glândulas. Eles são muito comuns de serem encontrados aí controlando esse tipo de estrutura no corpo. Bom, mas a gente também tem um tipo de neurônio que ele tem um corpo celular. E a partir desse corpo celular sai uma única projeção que depois se bifurca em dendrito para um lado e axônio para o outro. A gente chama esse tipo de neurônio pseudo-unipolar. E ele é muito característico de neurônios sensitivos, tá? Então, neurônios que levam informação tátil para o teu corpo, para o teu cérebro, neurônios que levam informação de dor, de propriocepção, de vibração, normalmente eles são do tipo pseudo-unipolar. E a gente também tem um outro tipo de neurônio, que é o neurônio bipolar. Eu tenho um corpo celular, um dendrito para um lado, um axônio para o outro. Ele tem dois polos, por isso bipolar, né? E normalmente esses neurônios são os neurônios que levam informação de sensações especiais, como é, por exemplo, o caso da visão. Esses são os tipos de neurônios e essa classificação é uma classificação morfológica, porque eu estou levando em consideração o formato do neurônio, né? Mas a gente pode classificar o neurônio também funcionalmente. Como assim, professora? Neurônios motores são neurônios que controlam músculos e glândulas. E normalmente neurônios motores são neurônios que estruturalmente são classificados como multipolares. Neurônios sensitivos são neurônios que levam informação sensoriais, como visão, tato, audição, paladar, né, dor. E esses neurônios, os sentidos especiais, né, são enviados normalmente por neurônios bipolares e os sentidos ditos somáticos, que são aqueles que você percebe com o corpo todo, tipo tato, dor, que está espalhado pelo teu corpo todo, são os sentidos somáticos, eles são transportados via neurônio pseudo-unipolar. E a gente ainda tem uma outra classificação funcional de neurônio chamado de interneurônio. O que é um interneurônio? É um neurônio que liga uma informação de um neurônio a outro neurônio. Normalmente, ele liga uma informação que vem de um neurônio sensitivo para um neurônio motor. Ele é muito importante, por exemplo, para a integração da informação nos reflexos, por exemplo, os reflexos medulares, por exemplo. Ele leva a informação do neurônio sensitivo para o neurônio motor para a execução de uma resposta estereotipada, digamos assim. Tá? Então, esses são os neurônios. A gente acha que tudo igual, não é não, né? Eles são bem diferentes uns dos outros e têm funções diferentes, são encontrados em locais diferentes também no sistema nervoso. Agora, a gente não tem só neurônio tecido nervoso. A gente tem um grupo de células chamado de células da glia, que são um conjunto de células dos mais variados tipos, que estão ali para ajudar o neurônio, tá? Tem uma função ali de suporte geral do neurônio. E aí, existem vários tipos. Existem células da glia que você só vai encontrar no sistema nervoso central e existem células da glia que você só vai encontrar no sistema nervoso periférico, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas glias? Então, aqui esse tecido, eu posso dizer para vocês que esse tecido é um tecido do sistema nervoso central, é um protótipo do sistema nervoso central. Você pode perguntar, como é que eu sei? Sou adivinha? Não. É porque eu estou vendo algumas células da glia aqui que são específicas do sistema nervoso central. Vamos começar com essa célula da glia que está envolvendo o axônio bem aqui, você está vendo? Está dando uma volta, ó. É uma célula que tem várias protuberâncias, ó. E essas protuberâncias estão enovelando os axônios, inclusive de vários neurônios, ó. Como você pode ver aqui, ó, ela aqui de novo também parece um polvo, né? E aí ela está aqui enovelando os axônios do neurônio. Essa célula, ela é chamada de célula da glia, é uma célula da glia, mas ela é chamada de oligodendrócito. É isso aí, oligodendrócito ou oligodendrócito, que são células da glia que têm a função de formar essas estruturas nos axônios aqui, chamada de bainha de mielina. O que é isso, professora? É uma estrutura que faz um isolamento elétrico no neurônio, porque lembra, o impulso nervoso, ele é gerado e ele é transmitido dentro do axônio. São correntes elétricas, literalmente. E como toda corrente elétrica, ela pode se dissipar no ambiente. Então, os oligodendrócitos fazem essa camada aqui de gordura, isso aqui é gordura, tá? Isso é feito de fosfolipídio.
E aí ele forma aí um isolante elétrico, basicamente o que a borracha faz com as nossas fiações elétricas de casa. E o oligodendrócito faz isso nos neurônios do sistema nervoso central. Já as células de Schwann ou de Schwann, que também são células da glia, mas que estão lá no sistema nervoso periférico, fazem algo parecido com o oligodendrócito, só que ela vai fazer bainha de mielina de neurônios do sistema nervoso periférico, que são os nervos, né? Os nervos cranianos e os nervos espinhais. Então tem funções semelhantes, só estão em locais diferentes. Muito importante, porque mielina deixa o impulso elétrico mais rápido. Neurônios mielinizados são neurônios muito mais rápidos do ponto de vista de velocidade mesmo do impulso nervoso. Pra vocês terem uma noção, tem neurônio sem mielina no tecido nervoso? Claro que tem. Mas esses neurônios sem mielina, eles conduzem um impulso nervoso em torno de 0,5 a 2 metros por segundo a velocidade. Quando você compara com o neurônio mielinizado, ele pode chegar a desenvolver um impulso elétrico de velocidade de 70 metros por segundo. Aí você pode pensar, professora, mas na minha vida real eu não consigo perceber um neurônio lerdo. Tem sim, quer ver? Quando você encosta a mão no ferro, você sente primeiro o toque do ferro na tua mão. O toque é levado por um neurônio mielinizado. A dor causada pela queimadura, você sente alguns segundos depois. Você até acha que não vai doer e depois dói. Porque a dor é levada por um neurônio diferente, que é o neurônio amielinizado ou pouco mielinizado. Tá vendo só como nem tudo realmente é tão rápido assim, né? Como você pode pensar, o neurônio tátil, ele é um neurônio muito mielinizado, porque quanto tempo demora para você tocar na sua mão e você sentir? Praticamente instantaneamente, né? A gente tem a percepção de que é instantâneo, mas não é instantâneo, porque eu toco na minha mão, o neurônio dispara, ele passa, atravessa todo o meu braço, entra na medula espinhal, sobe para chegar no teu cérebro para você sentir. Olha a distância que ele percorre, né? E que a informação percorre. Ainda assim, a gente tem uma percepção de que é instantâneo. Por quê? Porque é um neurônio muito veloz, muito mielinizado. Outro neurônio da glia que a gente consegue visualizar aqui são as células ependimárias aqui, ó. São células ependimárias, que são células que vão fazer um revestimento, vão compartimentalizar o sistema nervoso central, né? Por exemplo, elas revestem os ventrículos cerebrais, onde é produzido ali, por exemplo, o LCR, o líquido cefalorraquidiano, né? Então elas estão ali fazendo parte do plexo coroide, que é uma estrutura dentro dos ventrículos que produz o LCR, tá? Então, é uma célula de suporte, é uma célula de compartimentalização e a gente vê no sistema nervoso central exclusivamente. Outra célula que a gente está vendo é essa bem aqui, ó. Essa célulazinha da glia aqui são chamados de astrócitos, verdinhas aqui, ó. Agora não tá mais verdinha, agora tá amarelo. Astrócitos. Os astrócitos parecem astros mesmo, né? O que eles fazem? Os astrócitos, eles têm várias funções. Eles alimentam o neurônio. Por que eles alimentam? Tá vendo que os astrócitos estão tocando vasos? Ó, isso aqui é vaso, isso aqui vermelhinho é vaso. Tá vendo como eles estão tocando os vasos? Eles pegam nutrientes desse vaso aqui e levam para o neurônio aqui, tá? Porque eles também tocam nos neurônios. E levam para o neurônio. Então, olha aqui eles tocando no neurônio aqui, ó. Então, o que acontece? Eles passam nutrientes que estão no sangue para o neurônio, eles alimentam o neurônio. Fora isso, eles geram uma barreira aqui entre o que está dentro do sangue, aqui, ó, que está passando aqui dentro desse vaso, entre o que está dentro do sangue, com o tecido nervoso. Nem tudo atravessa, nem tudo consegue atravessar o capilar e atingir o tecido nervoso, porque aqui a gente tem uma barreira entre o tecido, entre o sangue de dentro dos vasos com o tecido nervoso. Essa barreira é chamada de barreira hematoencefálica. Ela é muito importante porque ela filtra algumas coisas do sangue para que não atinja o tecido nervoso. Isso é muito importante, né, para nossa proteção. E isso é feito, né, pelos astrócitos aqui e pelas células também do próprio capilar aqui que você está vendo, beleza? Outra célula da glia também importante é essa bem aqui, ó, tá? Essa bem aqui é uma célula chamada de micróglia. Micróglia, na verdade, é um macrófago. Tá? O que é um macrófago? Uma célula do sistema imune
que engloba, né, engole bactérias, vírus, fungos e destrói. Então, é uma célula que vai proteger o tecido nervoso de futuras infecções, por exemplo. Então, essas células são muito importantes. Então, perceba, sem célula da glia, o neurônio não se alimenta, o impulso elétrico não caminha de maneira adequada e ele também não consegue se proteger de infecções, né? E nem de estruturas indevidas que estão presentes no sangue, por exemplo. Ou seja, galera, é muito importante essas células todas aqui. Outra coisa, quando o neurônio está em crescimento, no desenvolvimento embrionário, essas células da glia direcionam, né, o crescimento do neurônio para onde ele tem que ir, para onde ele tem que crescer, qual é a região que ele tem que inervar. Lá no sistema nervoso periférico, além da célula de Schwann, a gente tem células satélites, que também estão ali ajudando as células de Schwann aí com os neurônios do sistema nervoso periférico. Esses neurônios da glia, eles também estão presentes durante inflamações, durante lesões nos neurônios, eles tentam reparar esse dano. É óbvio que nem sempre essa reparação é bem sucedida. No sistema nervoso central, a maior parte das vezes não vai ser bem sucedida, eles vão criar, na verdade, uma cicatriz horrorosa que só vai piorar a situação, mas a tentativa é boa, né? O que vale é a intenção, ele tenta resolver o problema da melhor forma possível. Então, gente, antigamente a gente acreditava que a gente tinha um neurônio e 10 células da glia para cada neurônio. Na verdade, já se sabe que nós temos aí aproximadamente as mesmas quantidades de neurônios e células da glia. E outra coisa, hein? Não fica achando que célula da glia não é importante. Sem célula da glia, não existe neurônio funcionante. Quer ver um exemplo? Você conhece a doença esclerose múltipla? Você conhece a doença esclerose lateral amiotrófica? Síndrome de Guillain-Barré? São doenças que acometem neurônios, mas na verdade não é bem neurônio, são as células da glia e impacta no funcionamento do neurônio. Quer saber mais sobre essas doenças? São chamadas de doenças desmielinizantes. Se você quiser saber mais, comenta no vídeo aí para eu saber que vocês querem saber desse assunto e aí, de repente, eu posso fazer um vídeo sobre essas doenças desmielinizantes para vocês entenderem o que está acontecendo com o neurônio e por que ele não funciona adequadamente nesses casos. Beleza, galera? Bom, esses neurônios e células da glia, eles se organizam no sistema nervoso em duas substâncias, substância branca e substância cinzenta. Como é que é isso aí, professora? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa medula espinhal aqui. Deixa eu ampliar. Pronto. Isso aqui é uma medula espinhal. Não importa muito a estrutura da medula. O que eu quero que você veja é o tecido. Olha só, galera. Você consegue perceber que isso aqui é diferente disso aqui? Aqui é a substância cinzenta e aqui é a substância branca. Como é que funciona isso, tá? Os corpos celulares dos vários neurônios e os dendritos dos vários neurônios se organizam no mesmo local no sistema nervoso e aí formam aquilo que a gente chama de substância cinzenta. Como os dendritos recebem as informações do ambiente e no corpo celular tem o DNA da célula e a maquinaria para a construção do neurotransmissor, a gente pode dizer que a substância cinzenta é uma região de integração da informação, captação e processamento das informações. As informações são integradas e processadas ali, na substância cinzenta. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, põe a massa cinzenta para funcionar, é que é a região do tecido nervoso que processa as informações e que captura as informações. Substância branca, que é essa do ladinho aqui, é um conjunto de axônios de neurônios. E como eu disse para vocês, o axônio só leva uma informação de um lugar a outro para o sistema nervoso. Então, na substância branca, a informação está sendo apenas transmitida de um lugar a outro. Por exemplo, do cérebro para a medula espinhal, ou da medula espinhal para o cérebro, ou do cerebelo para o tronco encefálico, seja lá onde for. Então, é uma região que eu sei que a informação está sendo levada de um lugar a outro. É a substância branca. Então, a gente tem essas duas substâncias que, na verdade, refletem partes do neurônio, que as compõem, né? Substância branca, conjunto de axônios. Substância cinzenta, conjunto de corpos celulares e dendritos. Substância cinzenta, integração, capturação e processamento das informações. Substância branca, transmissão da informação. E a gente tem substância branca e substância cinzenta na medula, no cerebelo, né, no tronco encefálico, no cérebro, tá tudo espalhado no sistema nervoso, tá bom?
E aí, claro que, independentemente do local, são essas as características das substâncias. Mas é óbvio que a substância cinzenta da medula tem uma função diferente da substância cinzenta do cérebro, por exemplo. E por aí vai. Mas, de forma geral, elas têm aí funções genéricas iguais: integrar, capturar e processar a informação. Interessante, não é não, gente? Se você gostou, curta, compartilha, comenta para ajudar o engajamento. E se você quer saber o que acontece com essas doenças desmielinizantes, o que acontece, o que é esclerose múltipla, o que é síndrome de Guillain-Barré, o que é a esclerose lateral amiotrófica, só comentar, você manda e eu obedeço. Tchau, tchau! Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Você até conhece essas doenças, mas tem muita dificuldade de identificar toda a sintomatologia clínica dos seus pacientes. Se você tem dificuldade de aplicar neurociência clínica no seu dia a dia, seus problemas acabaram. Eu desenvolvi um método onde você aprende neurociência 100% contextualizada, de maneira integrada, baseada em casos clínicos. Clique em Saiba Mais e saiba como aplicar a teoria à sua prática.